Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão deste ciclo de Ciência às 6 do ROML, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Já vai na quinta edição e digamos, nesta temporada é um dos primeiros. Já foi mas foi um que sobrou do ano passado, sobre micro-organismos. Isto é coordenado por mim próprio e pelo António Piedade. Há um programa que podem consultar no site do ROML, que prossegue já amanhã com a apresentação de um novo livro chamado História Global de Portugal, pelos coordenadores que são José Eduardo Franco, historiador da Universidade Aberta, e Zé Pedro Paiva, historiador da Universidade de Coimbra. E eu estarei em diálogo com eles amanhã aqui às 18 horas para falar de um livro que é extremamente inovador, porque apresenta a história de Portugal de uma outra maneira. A história de Portugal visto, enfim, do ponto de vista das trocas com o mundo. Dito isto, é meu grave prazer. Eu peço para desligar os microfones todos, porque estamos 70 pessoas já na sala, e, portanto, desligar os microfones para podermos ouvir o nosso convidado especial, que não é a primeira vez que está aqui no ROML, mas virtualmente é a primeira vez, e, portanto, conta com se a primeira, mas nós já sabemos que ele é um extraordinário comunicador. E hoje vai nos ensinar a comunicar. O professor Luís Adriano é professor catedrático no Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciência e Tecnologia, é especialista em mecânica de fluidos, ele próprio tem livros sobre mecânica de fluidos, publicados na Lidl, e na mesma editora tem livros sobre o tema de hoje, Escrita Científica da Folha em Branco à versão final, um livro de 2018, e também outro de 2014, anterior, Dissertação e Tese em Ciência e Tecnologia. Além disso, tem ainda outro livro na mesma editora intitulado Ética e Investigação Científica. Ele hoje preparou uma apresentação especial sobre apresentações. Portanto, isto dirige especialmente às pessoas que, enfim, que não têm muita experiência de fazer apresentações orais. Vejam a facilidade que o professor Luís Adriano Oliveira vai fazer mais esta apresentação oral sobre apresentações orais. Obrigado, Luís Adriano. Um grande abraço. Eu começo ainda antes de partilhar o ecrã por agradecer mais este convite ao colega e amigo Carlos Filhais e ao ROML em geral. É um privilégio para mim e subscrevo inteiramente aquilo que ele acabou de dizer, ou seja, esta conferência, palestra, chamemos-lhe o que quisermos, dirige-se essencialmente a jovens que estão a começar e que estão a enfrentar o desafio de uma primeira apresentação ou algo por aí. Por estranho que possa parecer, não é assim tão raro uma primeira apresentação em público ser para apresentar a tese de mestrado. Ora, isto presta-se a situações particularmente críticas e a erros que podem ocorrer. Francamente, é para esses jovens inexperientes que eu me estou a dirigir, os mais consagrados, perdoar-me-ão a arrogância de estar a apresentar-lhes dicas para fazerem apresentações. Manifestamente me deram o privilégio de estar aqui e agradeço a todos a presença, já são 75 pessoas. É um privilégio para mim, naturalmente, mas não tenho a pretensão de estar a esses mais séniores a ensinar o que quer que seja. Se calhar poderia eu aprender com eles. Sem mais demoras, vou então partilhar o ecrã. Penso que já estará. Vou passar a módulo de... Está tudo bem? Sim, eu estava no mute, sim. Sim. Ok. Sim. Então, se não me interromperem, eu vou começar a apresentação. Portanto, esta conferência tem o título Apresentação Oral Boas e Más Práticas. Aqui podem ver, digamos, a estrutura geral da própria palestra. Parece que aqui em baixo há um intervalo involuntário, não é? É que ela está dividida em duas partes. A primeira parte é consagrada ao documento de apoio e a segunda parte envolve considerações sobre a apresentação em si, portanto, em palco, não é? Portanto, a motivação, a estrutura global da apresentação no próprio documento, estrutura dos diapositivos, escrita e bom, é o que está aqui, figuras, gráficos, uma conclusão da apresentação, portanto, isto em relação à apresentação no documento, questões e discussão também no documento,
e depois algumas considerações sobre o que se passa em palco propriamente dito. Qual foi a motivação? O que é que me levou a preparar esta conferência? Bom, acabei de dizer há pouco, nem todos nós nascemos para estar em palco, é um facto. Agora, isso não é irremediável, não é verdade? Para alguns de nós, de facto, enfrentar uma plateia pode ser um pânico, não é? Mas isso pode ser combatido, sobretudo, realmente, como disse há pouco, estou a dirigir-me aos mais inexperientes. A verdade é que deve ser combatido, porque uma apresentação, nomeadamente, ou se for o caso de umas provas académicas, é absolutamente crucial. E, como digo aqui, um bom trabalho pode ser literalmente assassinado por uma má apresentação, embora uma má apresentação não seja garantia de qualidade do meu trabalho, naturalmente. Se houver qualidades inatas, pois há que as valorizar, mas sem nunca facilitar. Treinar é a grande solução. Agora, é treino, quer haja qualidades inatas, quer elas tenham de ser adquiridas. Só o treino é que permite ultrapassar as inibições. Portanto, a motivação continuando, a ideia é que a apresentação tenha impacto. E o que é que isso quer dizer? Que desperte a atenção, que seja convincente, que seja um fator de valorização do trabalho relatado, porque há aqui um trabalho que está a ser relatado, que seja eticamente irrepreensível, farei 2 ou 3 considerações sobre esse aspecto, e a todo custo evitar naturalmente o quê? Que a assistência adormeça, não é? Espero que também conseguir isso agora com a assistência que me deu o privilégio, já estão 82 pessoas a dormir todas, seria um bocadinho incómodo. Agora, uma pergunta que eu coloco já, será mesmo indispensável usar um documento de apoio? Porque eu falei em documento de apoio e depois no que se passa quando se está em... É mesmo indispensável utilizar um documento de apoio? Eu diria que depende. Depende de 2 fatores. Primeiro, depende da natureza da comunicação. Se for uma comunicação de pormenor com muita informação quantitativa, eu diria que dificilmente nós podemos dispensar um documento de apoio. Agora, se for uma temática de fundo com informação essencialmente qualitativa, ou mesmo uma análise de opinião, uma análise crítica, pode não ser necessário utilizar um documento de apoio. Enfim, portanto, depende da natureza da comunicação e depende também da experiência de quem está a comunicar. Disse que aqui estou a assistir, não. Peço para desligarem os microfones. Desligar, pois, porque há interferências. Ora bem, a experiência de quem apresenta, bom, neste caso eu estou a partir do princípio de que a experiência é muito reduzida e por isso mesmo fiz esta conferência, mas mesmo quando a experiência é muito grande, olha, por exemplo, eu sei que as TED Talks, por exemplo, são um exemplo lindíssimo de pessoas que conseguem ter uma plateia absolutamente agarrada ao palestrante e sem necessariamente estarem a usar nenhum documento de apoio. Mas isso já implica, digamos, alguma rodagem da apresentação e posso dizer-lhes, por exemplo, se estiverem recordados, o Bill Gates, quando em 2015 previu esta pandemia que nós estamos agora a atravessar, mesmo ele, que é um excelente comunicador, essa comunicação lindíssima, enfim, mas, não dispensou um documento de apoio, aliás, extremamente expressivo, com imagens muito expressivas. Enfim, estrutura global da apresentação. Quando uma pessoa está a apresentar, em princípio... ok. Está tudo bem? Posso continuar? Sim, pedimos mais uma vez para todos desligarem o microfone. Desligarem o microfone, pois é, não é por mal, mas perturba. Ora bem, como eu digo, se for aplicável, em geral é sempre de bom tom apresentar a instituição. No meu caso é a Universidade de Coimbra. Depois, convém, é bom sempre expor a estrutura global da apresentação, tal como eu fiz há pouco e como continuarei a fazer. O slide anterior foi esse mesmo e depois, à medida que se vai avançando com a apresentação, vai-se revisitando o mesmo slide, mas em que a setinha vai descendo e aproximando-se das conclusões. Isso, portanto, permite, digamos, o público orientar-se e permite também o próprio apresentador ou apresentadora orientar-se também. Portanto, funciona como uma espécie de roadmap e à medida que nós vamos aproximando, que a setinha se vai aproximando da conclusão, há sistematicamente uma sensação de alívio por parte da assistência, o que é perfeitamente compreensível.
cá está a setinha a mexer-se. Estrutura dos diapositivos. Bom, o que é que eu tenho a dizer enquanto aos diapositivos propriamente ditos? Olha, uma coisa que eu acho absolutamente crucial e que frequentemente os meus alunos métodos de investigação se esquecem de fazer, e depois isso prejudica imenso a fase de discussão, é que se esquecem de os numerar. Portanto, usar sempre um layout que seja comum a todos, melhor, pior, isso é muito subjetivo, mas um layout que seja comum a todos e não andar a mudar de layout de slide para slide, mas nunca esquecer de numerar os slides, porque depois uma pessoa, quando está a fazer a discussão, diz assim, olha, volta ali ao slide que dizia que era para analisar aquela... Não, volta ao slide número 5, volta ao slide número 7, e a pessoa volta. Isso é uma coisa que é fundamental, numerar os slides. Depois, aquela tentação de escrever muito, não, tópicos perfeitamente focalizados, sibilados, isso dá espírito de síntese, quer para quem escreve, quer para quem vê, para quem assiste, contribui para uma clareza global, não é? E efetivamente o texto corrido, eu já vou dar aqui um exemplo de más práticas, mas o texto corrido é maçudo e impede a comunicação. Convém também controlar o número de slides face ao tempo disponível. Eu estou a partir do princípio que tenho sensivelmente 1 hora e, enfim, como regra geral, utilizo uma média de 2 minutos por slide, pelo menos para calcular o tempo total. É sempre prudente fazer, para além dos ensaios, mas prever na concepção dos slides, prever não ultrapassar 2 minutos por slide, não pode haver derrapagens. Da mesma forma, mais do que 6 tópicos por slide, começa a coisa a ficar muito densa e o público distrai-se, não é? Depois, outra coisa que me parece interessante, muito importante até, é que, ao apresentar os tópicos, não apresentar tudo de uma vez, apresentar um a um, tal como eu fiz em relação a este slide. E porquê? Porque se eu apresentar tudo de uma vez, as pessoas, isso é natural, as pessoas têm tendência para começar a ler para a frente. E se estão a ler para a frente, não estão a acompanhar o ritmo da exposição oral. E, portanto, há ali um desenquadramento, um desfazamento entre a percepção que o público está a ter e aquilo que o palestrante ou o palestrante está a dizer. Não convém. Mal. Estrutura de diapositivos a evitar. Isto, olha, é texto corrido. Texto corrido como este gera mancha demasiado densa, logo cansativa, resultado do público desliga, literalmente, como estão aqui estes jovens, para motivar a atenção. A escrita de diapositivos deve ser de tipo telegráfico, apenas centrar os tópicos considerados essenciais para a substituição oral. O apresentador terá ocasião de desenvolver esses tópicos se assim entender. Ora bem, sim senhores, isso é tudo verdade. Mas não havia necessidade nenhuma de estar a escrever esta coisa desta forma tão... O público também sabe ler, não é verdade? Já agora também, seria interessante procurar evitar o uso de maiúsculos. É mais fácil, basta comparar. É mais fácil ler minúsculas com algumas maiúsculas em princípio de frase do que textos, todos eles, em maiúsculas. É menos claro. Cá está um mau exemplo. Porquê? Porque eu fiz um layout até agora, perdão, e agora, não sei porquê, resolvi, talvez por distração, resolvi alterar o layout. Isto dá um toque de amadorismo, não é? Quer dizer, digamos, convém evitar, não é? E realmente distrai em relação ao essencial, porque as pessoas começam a pensar, mas por que é que o homem mudou o layout? Isso tem algum significado ou não? Há ali uma sensação de desconforto, provavelmente dita, não é? E, portanto, se há desconforto, gera desconfiança em relação ao cuidado que foi posto na apresentação. E quando uma pessoa tem desconfiança em relação ao cuidado que foi posto na apresentação, imediatamente também desconfia de quê? Do cuidado que foi posto na própria elaboração do trabalho que está aqui a ser relatado. De maneira que é de evitar a todo custo, naturalmente. A setinha vai evoluindo, estão a ver? Escrita e fontes de escrita. Bom, vamos ver. Qualquer citação deve ser indicada e identificada como tal. Porque se assim não acontecer, uma pessoa corre o risco de incorrer numa prática de plágio sem querer. Eu não vou aqui entrar em pormenores sobre como se deve citar. Isso faz parte da escrita científica. Aliás, já tive a oportunidade no Rómulo de fazer uma palestra sobre escrita científica e na altura entrei em pormenores. Neste caso, o que eu digo é o seguinte: se houver citações, é identificá-las como tal. Por outro lado, usar e abusar do corretor ortográfico. O PowerPoint tem um corretor menos potente do que o Word, por exemplo, mas nem por isso ele deixa de assinalar gralhas. Por exemplo, se eu escrever grolhas, ele assinala por baixo. Se houver palavras repetidas aqui como de, ele assinala a segunda. Agora, não faz, por exemplo, correções ou sugestões de correção de caráter gramatical. Agora,
não há desculpa para alguém escrever grolhas em vez de gralhas, não é? Porque o corretor ortográfico existe e é eficaz, é muito eficaz. Convém também, mais uma vez, uniformidade, não só do layout, mas também das fontes utilizadas. Portanto, tipicamente, olha, eu aqui uso sempre, em toda esta exposição, uso o Century Gothic. Times New Roman também dá, mas é utilizar uma fonte standard e não andar a variar de fonte para fonte. Depois, portanto, cá está. Todos os slides devem usar a mesma fonte. Depois também, a nível do tamanho, nunca descer abaixo de 18 pt. Eu tenho aqui exemplos, 18 pt é isto, que já é pequenino. 16, 14, 12 quase que não se vê. Utilizar tamanhos de letra diferentes para hierarquizar tópicos. Portanto, os tópicos mais importantes aparecem com uma letra maior. Parece que é lógico, faz sentido, chama mais a atenção. Por exemplo, este tópico que eu estou aqui, isto que está escrito, tem tamanho 28. Depois, este tópico subordinado tem tamanho 25. Este mais subordinado ainda tem tamanho 23. E o título tem tamanho 36. Eu penso que isto faz mais ou menos, estão a ver, quer dizer, digamos, faz uma hierarquização da importância dos tópicos, utilizando como, digamos, sinal. Há outros sinais, mas hierarquizando também através do tamanho da fonte. Práticas a evitar, reparem, por exemplo, escrever em tamanho inferior a 18 pt. Não se consegue ler. Esta senhora está aflita, não consegue. Escrever com fontes altamente elaboradas é kits, não impressiona, dá galo. Só complica a leitura. Depois, tópicos principais de tamanho igual ao título e depois os secundários também com o mesmo tamanho e os subtópicos não faz sentido utilizar o mesmo tamanho porque não se está a hierarquizar, contrariamente àquilo que eu fiz no slide anterior. Portanto, hierarquizar através do tamanho de tópicos. Continuando, estamos a avançar. Cores e animações. Bom, há aqui muita coisa que se pode fazer bem e mal. As cores são fundamentais, ainda bem que há cores, não é? Agora, temos de as utilizar com parcimónia e, sobretudo, atendendo a um facto, é o seguinte, as cores não é para ser bonito, têm um código, devem ter um código, devem ser utilizadas para chamar a atenção. Isto não é arte. A arte tem outros âmbitos. Portanto, as cores devem ser usadas de forma sóbria e devem corresponder a códigos que façam sentido, hierarquizar ou não, separar classes com cores diferentes, códigos diferentes. Cores diferentes para tópicos diferentes, etc, etc. Nós podemos utilizar, por exemplo, eu utilizei aqui um vermelho encarnado forte para colocar em evidência. É um código também, atenção, isto está em vermelho é porque é importante. A cor de cada fonte deve contrastar, já vou dar contra-exemplos disto, deve contrastar com o fundo do slide, senão não se vê. Figuras coloridas podem ser um auxiliar interessante. Muitas vezes são expressivas, estamos fartos de saber que uma figura vale mais que 1000 palavras. Olhamos para aqui e vemos o seguinte, onde é que está a mão real deste jovem? Ela vai aparecer e vão ver onde é que ela estava realmente. Portanto, isto pode passar uma mensagem, pode ser interessante. As figuras, depois quebram em relação ao texto, é interessante, não é? Animações há alguma tendência para abusar das animações. Uma vez mais, as animações devem ser usadas para chamar a atenção, para criar cumplicidade com o público, para ter o público na mão. Mas não é para, digamos, fazer apresentações kits. Uma animação e efeitos adicionais só devem ser utilizadas se fizerem, de facto, sentido, não é? Sons, por exemplo, também usar sons, mas só se fizerem sentido. Por exemplo, cá está, a responsabilidade social na investigação científica. Eu tenho aqui uma frase que diz o seguinte: a dinamite é usada na abertura de túneis, na construção de estradas, na demolição controlada de edifícios. Lá. Ora bem, e eu agora vou fazer o contraponto desta, que é perfeitamente real, esta frase, mas agora vou, através de um slide, dar um contraponto. E está tudo dito. Portanto, a imagem e o som, acho, a meu ver, que fazem sentido e têm uma mensagem. Animações, práticas a evitar. Olha, por exemplo, animação demasiado sofisticada, que não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Para que é que eu pus esta coisa a aparecer, a fazer malabarismos? Não tem interesse nenhum. Mais, denota amadorismo. E denota outra coisa que eu já vou escrever a seguir. É que nós
quando há muita forma, muito floreado, normalmente é para evitar que se perceba a falta de conteúdo. Olha para isto. Qual é o interesse? Falta de credibilidade. Para quê? Isto dá a ideia que estamos a mascarar a falta de conteúdo com excesso de forma. E isto mata. Outras práticas a evitar, reparem. O uso abusivo de cores é supérfluo, distrai e dá galo. Agasta. Não há necessidade nenhuma. Porque é que eu escrevi cada uma dessas palavras com a sua cor? Não faz sentido nenhum. Não corresponde a código nenhum. É para ficar mais bonito, não é por aí que passa. Escrever com cor quase igual à do fundo praticamente inviabiliza a leitura. Deve, pelo contrário, como eu disse há pouco, utilizar-se, como está aqui, o branco em cima do azul, ou muitas vezes eu ponho o branco em cima do preto, que não há contraste maior. Outra coisa que também resulta muito mal é, por exemplo, escrever amarelo sobre fundo branco. Olha para isto. Desaparece praticamente. Não vê nada. Usar uma cor diferente da do título para tópicos principais. Depois outra para tópicos secundários. Depois outra ainda para subtópicos. Para quê? Utilizar tamanhos diferentes já corresponde a código cheio. Não vale a pena estar. E depois olhem para isto. Para que é isto? Quando eu concebi este slide, lembrei-me do que imagino ser o carro do Zezé Camarinha, por exemplo, não é? Aqueles carros altamente sofisticados, todos artilhados, com o crucifixo pendurado no retrovisor. Agora seria uma máscara Covid, mas, bom, não corresponde a coisa nenhuma, não é? Isto só dá mau aspecto, é kitsch, é? Muito mau aspecto. Figuras, outras considerações que se podem fazer em relação a figuras. Uma figura fala mais de 1000 palavras e, portanto, digamos, o uso criterioso de figuras é absolutamente crucial. Corta o texto, é bom estar aqui esta figura, por exemplo, o tema da figura é o risco de queimar oportunidades. Queimar literalmente, o homem está cheio de frio, a única maneira que ele tem para sair daqui é através dessa escada, mas como está cheio de frio, vai cortando os degraus e queima-os, portanto, a oportunidade de sair dali. Morre quente, também tem essa vantagem. Sempre que possível e adequado, use então figuras. Porque elas cortam a monotonia de texto, despertam a atenção. Uma figura vale mais do que 1000 palavras, como eu disse há pouco. Depois, por exemplo, isto é uma coisa que, atenção, jovens que estejam a fazer provas académicas, de forma alguma utilizem um nos vossos slides, porque o público é como o outro, mas o júri pode não achar grande piada, não é? Agora, numa conferência que estejam a fazer de forma já mais soft, pode ser interessante utilizar o humor. Porque o humor tem muitos trunfos. Por exemplo, desperta a atenção e corta a monotonia de uma exposição, descontrai o ambiente, cria cumplicidade em relação... cá está, promove cumplicidade entre palestrante e audiência. Eu dou aqui 3 exemplos só, me parecem. Imaginem que estamos a falar do culto da imagem. Ok? O culto da imagem é o tema da palestra. Então, pode aparecer aqui, isto num quarto de banho em Boston, num restaurante, eu não resisti à tentação de fotografar esta coisa. Isto é o espelho que estava no quarto de banho. E o look fine. Não há espelho para ninguém. Chega. Se estivermos a falar, por exemplo, no grande avanço da tecnologia, podemos dar como exemplo, olha, finalmente apareceu uma chávena para esquerdinos, não é? Ou então, se estivermos a falar, por exemplo, a discutir gestão de projetos, é uma temática muito atual. Pois bem, antes de iniciar um projeto, é perfeitamente fundamental verificar se há recursos para esse efeito ou não. Isto traduz, digamos, uma forma de, enfim, pura e simplesmente, criar um break e criar e reunir condições para a coisa ser relativamente mais animada. Gráficos é importante também falar um pouco sobre isso. Eu digo, bom, sempre possível utilizar gráficos em vez de tabelas. Porquê? Porque os gráficos dão uma visualização, nomeadamente de tendências. Eu tenho aqui, não interessa agora o conteúdo, mas é a evolução da temperatura, está aqui a temperatura assinalada pela seta, ao longo do tempo, horas, num dia. Naturalmente, às 4 da manhã a temperatura é muito baixa, à 1 hora é mais elevada e depois, ao fim da noite, volta a ser baixa. Ok, bom. E, portanto, isto dá, digamos, tendências. Dá para ver tendências, não é verdade? Mas, reparem, se eu
cá está, eu estava à procura das tendências, elas não estavam a aparecer. Dá tendências, por exemplo, não é? Portanto, permite visualizar as coisas que se querem representar. Uma má prática, a não ser que seja absolutamente imprescindível, é, por exemplo, reparem, a tabela que está aqui neste slide contém exatamente, mas exatamente, a mesma informação que o gráfico do slide anterior que eu coloquei aqui ao lado. Agora, se uma pessoa olhar para esta tabela, é cansativo, é cansativo, não chama a atenção, pelo contrário, desmobiliza. E, portanto, digamos, a única razão que pode levar a que uma pessoa utilize uma tabela em relação a um gráfico, única, enfim, pelo menos aquela que me parece mais importante, é o seguinte, é se nós quisermos aceder a uma informação de pormenor. Por exemplo, se eu quiser valores exatos e se quiser saber exatamente às 16 horas qual era a temperatura, eu olho para este gráfico e não consigo ver no gráfico, não consigo ver qual era a temperatura exata. Para isso então uma tabela pode ser. Se é importante conhecer o valor exato que estava da temperatura às 16 horas, pois bem, então nessa altura não há outra forma que não seja pôr aqui uma tabela, ou então daqui tirar uma derivação e dizer, olha, 28,06 graus. Também poderia fazer-se isso. Estão a ver, portanto, digamos, desde que possível, utilizar tabelas em vez de gráficos em vez de tabelas é sempre mais agradável de fazer a mensagem passar. Em relação à apresentação, digamos, a conclusão é uma coisa que deve estar sempre presente. Quer dizer, qualquer apresentação tem de ter uma conclusão. E a conclusão, tipicamente, tem uma estrutura muito própria, não é? Ela encerra a apresentação. E, portanto, faz uma síntese da exposição, do que foi dito na exposição. Deve ser cirúrgica, sintética, não é verdade? E apenas focada nos tópicos essenciais, dizer, olha, realmente nós conseguimos abordar a questão que tinha sido, que tinha motivado este trabalho. Se por acaso tiver havido inovação, ela tem de aparecer aqui claramente, para além de poder aparecer noutros pontos da apresentação. Na conclusão, se houver inovação, ela tem que estar e de forma extremamente clara. Até porque, digamos, o público tem tendência para memorizar o que foi dito. Agora, aparece aqui uma linha vermelha. O que é que isso significa? Significa que uma boa conclusão tem sempre duas partes. A parte de cima é o que se fez. A parte de baixo é aquilo que se gostaria de ter feito e que não houve condições para fazer. Fica sempre qualquer coisa que não se conseguiu acabar. É muito raro fazermos a 100% aquilo que queremos fazer. E, portanto, essa segunda parte é extremamente interessante porque dá sugestões de trabalho futuro. Para pessoas que venham a seguir, mesmo para a própria pessoa, dá sugestões para fazer trabalho futuro. Portanto, as sugestões de trabalho futuro são baseadas em quê? Olha, se tiver havido limitações, houve limitações, significa, portanto, não conseguimos fazer tudo aquilo que queríamos. Quais foram as limitações? Porquê é que ocorreram essas limitações? E que sugestões é que eu dou para converter essas limitações em oportunidades de desenvolvimento ulterior? Ou pelo próprio, ou dando sugestões a outros que venham a seguir, que fechem a porta. Ok? Portanto, é muito interessante. E depois, na fase da discussão de questões, é também uma fase muito importante a seguir, uma vez terminada a exposição, convidar questões, convidar o público a formular questões. O público normalmente tem sempre um bom contributo a dar, não é? É uma fase importante, o público exprime-se e pode, para já, de facto, valorizar a apresentação. Qualquer crítica, se for construtiva, é sempre bem-vinda. E podem surgir sugestões extremamente importantes para o futuro. Naturalmente, se for um júri, terá muitas sugestões importantes a fazer. Se nós tivermos, por exemplo, durante a fase de discussão, se quisermos, digamos, chamar a atenção para um tópico qualquer, podemos colocá-lo em fundo da fase da discussão. Eu, por exemplo, estou a imaginar este livro, que era um pouco o livro de apoio para esta apresentação, pois enquanto estamos a falar da discussão, etc., eu posso ter este slide. É uma forma das pessoas verem e fazer alguma publicidade ao livro. Bom, agora, segunda parte desta minha apresentação. Em cena. Em cena é quando, digamos, a pessoa agora já está o documento de apoio está terminado e, portanto, nós estamos prontos para fazer a apresentação. Essa apresentação tem de ser
preparada. Ou seja, antes do dia D, antes do dia D, há que preparar o dia D. E o que é que eu quero dizer com isto? Para já é garantir absolutamente o total, mas total domínio dos conteúdos. E da própria apresentação, não é? Mas dos conteúdos, todos eles, não é? Ter preparada toda a apresentação. Dizia o Oscar Wilde, não existe uma segunda oportunidade para criar uma boa primeira impressão. Treinar oratória, os dotes de oratória. Há elementos, eu estive a consultar alguns, há elementos sobre arte oratória. Mas, no fundo, treinar a respiração usando o diafragma, colocar a voz de forma a que a voz não se apague no final das frases, manter a dicção com articulação de forma a que as sílabas... Olha, eu dou-lhes um contra-exemplo, que é o nosso primeiro-ministro, o nosso primeiro-ministro, António Costa, ele tem um apetite devorador por sílabas, não é? Porque come-as todas. É muito corrente não se conseguir perceber grande coisa do que ele diz, e se for uma pessoa estrangeira não percebe nada. Mas, de facto, cultivar a dicção de forma... há palavras que são típicas para cultivar e treinar a dicção, por forma a que tudo o que seja comunicação possa passar de forma clara. Comunicar com o público é o que se pretende neste caso, não é? Continuando a preparação, fazer ensaios prévios de apresentação, convidar pessoas amigas que sejam críticas, que tenham sugestões giras a dar, controlar o tempo. Por exemplo, essas pessoas podem ter uma percepção de coisas que o próprio não notou, que é a ocorrência de tiques. Há pessoas que têm tiques, olha, eu posso dizer muitas vezes portanto, olha, cabe lá com o portanto que isso só distrai, não é? Pode ser tiques nervosos ou pode ser tiques linguísticos, não é? Nervosos, uma pessoa tem, às tantas, pode ter tiques de que não se apercebe, não é? E se houver um público que esteja crítico e atento, pode realmente ser sensível a esses tiques e colaborar para que eles deixem de existir antes da apresentação ocorrer. Contabilizar o tempo total para não haver derrapagens. Nesse sentido, às vezes uma pessoa está tão aflita, quer dizer, digamos, se for a primeira apresentação, pode estar tão aflita que se calhar mais vale preparar uma frase e decorá-la para começar, porque a partir do momento em que se começou a falar, já a coisa corre, não é? Agora, antes de ter começado, a coisa não corre e, portanto, pode haver ali um bloqueio. Então, ter uma frase decorada para começar pode ser prudente, pode dar vontade de rir, mas pode ser prudente. E da mesma forma, ter uma forma de saltar para uma conclusão se começarmos a ver que o tempo está a derrapar. Portanto, digamos, preparar sempre uma forma de saltar para uma conclusão. Nunca subestimar a tensão que vamos sentir, porque manifestamente há sempre alguma tensão. E em vez de uma pessoa ser surpreendida pela existência da tensão, mais vale ter consciência de que ela existe, encará-la de frente e de véspera. Portanto, é um fenómeno que é perfeitamente natural e pode mesmo ser benéfica se for encarada de frente, se for preparada. Agora, se uma pessoa for surpreendida por facto de estar nervoso no dia, não estava a contar estar nervoso, não faz sentido. É melhor ter a consciência de que há sempre alguma tensão quando se está a apresentar, sobretudo se for uma apresentação crítica, como uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutoramento, ou algo desse género. Na véspera do dia D, olha, por exemplo, cuidar da alimentação. Eu digo isto até por alguma experiência própria. Um iogurte fora de prazo pode deitar tudo a perder. É tão simples quanto isto. Julgo que estão a perceber o que eu quero dizer. Qualquer exagero que uma pessoa queira fazer a nível de alimentar ou outro, porque não para a noite do dia D, para a véspera, não convém, porque pode eventualmente estar com uma dor de cabeça que não. A forma como se vai vestir deve ser pensada criteriosamente. Por exemplo, se for um estilo sóbrio, é preferível, e ter a preocupação de que o que brilha é a apresentação, não é o apresentador. E, portanto, se calhar é bom ter a ideia, olha, que ninguém se lembre do que eu tinha vestido na altura em que fiz a apresentação. Isso significa que passou bem, e lembram-se, mas é da apresentação. Por outro lado, se uma pessoa estiver a hesitar entre mais formal, menos formal, eu há bocado hesitei em fazer esta apresentação em mangas de camisa, em camisa, só ou pondo um blazer por cima. Eu optei pelo blazer, é mais formal. Por que não? Penso que é possível, entre menos formal e mais formal, se estivermos a hesitar, é melhor escolher
Depois, não inove, ou seja, não vestir uma coisa qualquer, ou calçar, ou quer que seja, que está a usar pela primeira vez, porque uma situação excepcional, então visto uma coisa excepcional. Não, é melhor utilizar uma coisa que já sabe que é confortável, do que estar a utilizar algo que é inovador, mas que pode não ser confortável, e só damos por isso na altura em que estamos a falar, e é um fator de perturbação. Outra coisa é, se utilizarmos adornos, pulseiras ou qualquer coisa desse género, tudo bem, mas não coisas que façam barulho, não é? E, enfim, se possível, nem sempre se tem essa possibilidade, mas se possível, dormir bem. A nível de o dia D, agora, digamos, o dia D chegou, há que ter plena consciência da lei de Murphy, não é? Quando algo pode correr mal, corre mesmo. Significa isto, por exemplo, se uma comunicação, se a comunicação for presencial, se for umas provas académicas, por exemplo, que estiverem a decorrer presencialmente, então é importante visitar previamente a sala antes da apresentação, para ver a luz ambiente, porque, por exemplo, se a luz for demasiado forte, excessiva, ela vai apagar o contraste dos slides, mas também se for demasiado escura, as pessoas adormecem. Ver a acústica, uma pessoa pode sentar-se, o apresentador deve sentar-se no lugar do público, pôr alguém a falar no lugar do apresentador e ver se o som está a passar bem. E depois, uma coisa que é absolutamente crucial, mas crucial, é testar a compatibilidade, se nós estivermos a utilizar o nosso próprio computador, muitas vezes acontece isso, não é? Até para salvaguardar que as animações passam bem, etc. É testar tudo, testar a compatibilidade entre o meu material informático e as condições locais de projeção. Não é? Tudo pode correr mal. Reparem, ainda há pouco correu mal esta coisa de não ter sido previsto o tempo de apresentação. É uma coisa que o Zoom anuncia com alguma frequência. Verificar a imagem e o som, naturalmente, mais uma vez, e depois ter sempre absolutamente garantido apoio técnico se for preciso. De repente, chama-se a pessoa técnica e acabou. Em cena, agora isto é mesmo o dia D, estamos em cena. Bom, sobre uma prova académica, digamos, o candidato deve, em pé, cumprimentar o público e o júri, em primeiro lugar, e o público, e agradecer o júri pelo facto de estar, digamos, presente e de ter dado o trabalho de ler aquele trabalho e de o avaliar. Reparem, é uma coisa curiosíssima. A apreensão inicial, que eu estava há pouco a referir, a tensão inicial, gradualmente vai-se convertendo em confiança. Mas isso porquê? Há vários fatores. Reparem, o simples facto de uma pessoa estar ali a apresentar é prova de mérito. Se for umas provas académicas, digamos, o trabalho foi enviado previamente para o júri. Se houvesse alguma desgraça em vista, ou seja, se o júri tencionasse, por exemplo, chumbar o candidato ou qualquer coisa desse género, somos adultos, teria avisado previamente. Se não avisou, é porque agora pode ser uma questão mais de classificação, menos classificação, mas em princípio não vai haver ali um desastre naquela comunicação. Não vai haver um desastre porque, como digo, o júri teria avisado. Então, se uma pessoa está ali a apresentar, o simples facto de estar a apresentar significa que o filtro permitiu que as provas tivessem lugar. Exatamente. E depois outro aspecto também, provavelmente, quem está a apresentar, a pessoa que está a apresentar, é provavelmente aquela que até na sala é quem conhece melhor o tema. Pelo menos foi a pessoa que lhe dedicou mais tempo, seguramente que sim, não é? Portanto, também deverá sentir-se confortável em termos de conteúdo. Se for uma prova académica, bom, tem também a garantia de que a supervisora, o supervisor científico deu o aval. Se deu o aval, sabe o que está a fazer. E mais, a própria supervisão, muitas vezes, é escrutinada, ou seja, a própria orientadora ou orientador também estão a ser avaliados quando as provas estão a ter lugar. E, portanto, digamos, o candidato sabe, a candidata, o candidato sabe disso, e tudo isso são fatores que dão confiança. Se está ali, é porque estão reunidas as condições para poder estar ali com mérito próprio, não é? Se for uma apresentação presencial, costas direitas, postura elegante, uma pessoa, se estiver numa posição estática, eu normalmente procuro sugerir que não estejamos em posição estática, mas se o microfone for só aquele, a pessoa tem mesmo de estar numa posição estática, não é? Então é assegurar uma sólida base de apoio, porque isto descarrega a energia em excesso, a energia passa pelas pernas para o solo, não é verdade?
Se uma pessoa estiver sentada, as pernas e os cotovelos devem estar bem apoiados, em segurança, não é verdade? E os abdominais contraídos, portanto, e a postura direita, do peito para cima. É descontração total, como se nada fosse. E esta é a forma, digamos, também de inspirar confiança. Contacto visual. Eu, neste momento, não estou a estabelecer contacto visual nenhum, daqui a pouco já vou contemplar, digamos, as exposições virtuais, mas enquanto houver presença física, é estabelecer absolutamente contacto visual com o público. E é todo o público, não é uma pessoa em particular. É varrer da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de frente para trás, de trás para a frente, sistematicamente a varrer o público todo. Se tiver um microfone que permita isso mesmo, portanto, microfone de wireless, por exemplo, então pode passear um bocadinho e isso dinamiza a exposição, não é? Se estiver a utilizar um controle remoto com um ponteiro laser, wireless, é excelente, não é? Não deve estar a fazer demasiados gestos com o laser, mas pronto, enfim. Sejamos naturais, digamos, eu se estou a expor, eu sou eu próprio, não vale a pena estar a fingir que sou outra pessoa, porque isso não funciona. E se estivermos a assumir a nossa própria personalidade, isso é bom. Ofereça o seu melhor sorriso. Esta jovem está aqui claramente com uma postura de confiança. Isso inspira imediatamente cumplicidade com o público, transparência também. Se tiver um olhar vivo, isso é convincente, não é? Uma linguagem gestual também pode ajudar a acrescentar, digamos, vivacidade à comunicação. Se uma pessoa falar, há pouco estava a falar de respiração, do diafragma, a pessoa está a falar de dentro, e isso inspira mais uma vez confiança e denota autenticidade. Por exemplo, se estiver mais uma vez em exposição oral, não leia. Há pessoas que gostam de ler, mas não leia, porque o público isso também sabe ler, não é? Pode, enfim, bom, se for necessário, pode deitar um olhar furtivo para os tópicos, se tiver um documento escrito, mas agora ler extensivamente um documento escrito, convém evitar. Por outro lado, também não se sentar atrás de uma secretária, porque uma pessoa fica escondida, parece que tem vergonha, parece que não está à vontade, não é? Não se colocar à frente da apresentação, porque, enfim, é por razões óbvias, não é? Impede o público de ver o que está escrito. Nunca virar as costas ao público. Por outro lado, não olhar envergonhadamente para o chão, porque isso denota insegurança, parece que será que há alguma coisa a esconder? Parece que a pessoa não está segura do que está a dizer. Nunca fixar o olhar numa só pessoa, ainda que seja o filho ou a filha, é visitar, como eu disse há pouco, todo o público. O Poker Face é excelente para jogos de póquer, porque, enfim, permite fazer um bluff de altíssima qualidade, mas aqui é todo o oposto. Aqui, não. Poker Face, não. A expressão é utilizar uma expressão viva, em que o olhar traduz exatamente aquilo que está a sentir e aquilo que está a dizer. Eu não sei, penso que está aí a aparecer eu agora estou a concentrar a palavra bluff e ando aqui às voltas para chamar a atenção para o bluff e depois isto acaba por ser irritante. E a mesma coisa com o laser. Não, digamos, se eu fizer incidir a seta sobre a palavra bluff, é o suficiente para chamar a atenção, não é preciso estar aqui às voltas a desenhar círculos intermináveis. Cruzar os braços também não é coisa que funcione grandemente, porque é uma barreira. É uma barreira, quanto menos barreiras houver entre quem é palestrante e público, é tanto melhor, não é verdade? Se nós estivermos a fazer, e já estou a aproximar-me do fim, se nós estivermos a fazer uma apresentação virtual, pois bem, o contacto visual em grande medida perde-se, não é verdade? Como está aqui a acontecer, eu só estou a ver a minha própria apresentação. Naturalmente, há várias dimensões de público, há apresentações que são para um número relativamente pouco elevado de participantes. Com muitos participantes, a coisa torna-se ainda mais complicada de gerir. A história dos... Olha, ver se, eu penso que está, mas agora já não estou a ver a minha imagem, mas há bocado procurei centrar. Ter a imagem centrada, ter os olhos sensivelmente ao nível da câmara,
testar o som e a imagem, isso fizemos antes desta palestra, verificar o ambiente de trabalho é muito importante. Por exemplo, se tiver o telemóvel, eu tinha aqui o telemóvel ligado, mas tirei-lhe o som. E também tentar ver se não há ruídos parasitas. Há pouco viram que até havia um cão a ladrar, pode haver aí uma pessoa, mas não, onde é que vai jantar? E coisas desse género. Isso não tem nada a ver com a comunicação e só distrai. E, portanto, é muito importante que garantamos, não é, as condições para fazer, dentro do possível, compensar uma exposição virtual não que é uma exposição presencial. E, portanto, o que nós temos é de fazer os possíveis por compensar a ausência física. Mas isso, enfim, não é? Se tivermos poderes para tal, é garantir que os restantes microfones estão desligados enquanto o palestrante está a falar. Práticas a evitar. Olha, por exemplo, esta caricatura, resistir à caricatura do blazer mais calças de pijama. Isso é que para a própria pessoa que está a falar, gera uma noção incómoda de que parece que temos qualquer coisa a esconder, não é? É manifestamente de evitar. Se estiver a partilhar o ecrã, é de evitar também expor a vida privada, não é? Portanto, apenas ter aberta o ficheiro que se pretende partilhar e mais nada. Caso não esteja, digamos, a ser host, garantir que quem tem o poder de gerir esteja mesmo a gerir. Isso é muito importante para a fase da discussão, porque senão começa toda a gente a falar ao mesmo tempo e depois ninguém se entende, não é? A fase das questões propriamente ditas, convidar, como eu disse, sempre a que as pessoas façam questões, ponham questões. Elogiar a primeira questão é sempre uma forma de incentivar a que outras surjam, encoraja a formulação de outras questões, portanto, elogiar, mesmo que ela nem mereça muito ser elogiada, é sempre bom. Nunca responder a uma pergunta que não se entendeu, porque uma pessoa pode, sem querer, só para ser simpático, pode estar a passar por pares, digamos, só para ser gentil, não percebeu, mas ainda assim vai tentar responder ao pouco que percebeu, pode estar a responder completamente ao lado da questão que foi formulada, e isso só é prejudicial. Por outro lado, não embarcar em questões fora de contexto. Por vezes há pessoas que gostam, enfim, estão na assistência e gostam de brilhar, e então puxam a brasa à sua sardinha para um tema que não tem nada a ver com o que está a ser discutido, mas querem por uma razão qualquer brilhar ou dizer que a sua experiência passou por aqui. Ora bem, se não tiver a ver com o tema da apresentação, é não embargar nisso, porque bem basta discutir sobre o tema da apresentação. Sempre ser cortês. Não há questões descabidas, portanto, digamos, mesmo uma pessoa no público que coloca uma questão que a mim me parece descabida, a última coisa a dizer, eu sei lá, você está parvo ou quê? Não faz sentido, não é? Nós podemos, e muito menos se se tratar do júri que esteja a colocar uma questão. Mas, não, pelo contrário, qualquer questão é bem-vinda, não há questões descabidas. E, portanto, uma pessoa com a diplomacia toda pode dar a entender que realmente aquela questão não será a mais adequada, mas está sempre à volta com diplomacia e evitando, portanto, confronto direto, como aquilo que eu ainda agora disse, com a assistência, não é? Se houver sugestões, e em particular no caso de, olha, sei lá, conferências, congressos científicos, em que a apresentação tem pessoas de altíssimo nível, altíssima qualidade, ou se forem sugestões por parte de um júri, sugestões de melhoria são sempre importantes. Porquê? Porque valorizam o trabalho em si, aquele trabalho que já está feito, mas também dão sugestões que, se bem aproveitadas, podem ajudar a aumentar enormemente a probabilidade de que esse trabalho venha a ser publicado numa revista de qualidade, que muitas vezes é aquilo que nós, uma revista, um livro, o que é que seja, de qualidade. De maneira que, pois bem, estou a chegar às notas conclusivas. Das minhas notas conclusivas agora, não é da pessoa que está a apresentar. Enfim, pergunto, mais uma vez, nasceu para falar em público? Parabéns, parabéns. Então é cultivar esse dom, que é um dom precioso. Eu adoro falar em público, mas, enfim, nunca posso cair na tentação de não praticar.
Portanto, ainda que se tenha gosto em comunicar, não partir do princípio de que vai tudo correr bem. Não, 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 não. Praticar, praticar, praticar. Lei de Murphy, lei de Murphy, lei de Murphy. Não nasceu para falar em público, pois bem, a razão acrescida para praticar. É compensar, é treinar e garanto, ainda que não tenha nascido para falar em público, o resultado vai ser bom desde que pratique. Bom, aqui formulei de facto algumas sugestões, mas naturalmente nada funciona se não houver o empenho pessoal da pessoa que vai apresentar e que quer dar o seu melhor. Portanto, digamos, a palavra-chave é praticar e depois há várias outras, não é? Há duas coisas fundamentais que o público nunca perdoa. É a incompetência, por um lado, a pessoa tem que saber do que é que está a falar, e, por outro lado, é o tédio. Também ninguém perdoa. Naturalmente, eu tenho a certeza absoluta de que quem se deu ao trabalho de me ouvir tem empenho, porque senão não teria feito esse esforço, e, portanto, peço que, em conclusão, peço que aceite desde já os... Vou fazer stop share e já cá estamos. Muito obrigado, Luís Adriano. Acho que não tivemos tédio. E dado o empenho, captámos a mensagem. Eu vou pedir, enfim, às pessoas que nos estão a ouvir, espero que me estejam a ouvir. O problema aqui, quando estamos à distância, é sempre se me estão a ouvir, que formulem perguntas. A melhor maneira é pelo chat. Super rápida. Não me vou identificar já. Estou super contente pelo que eu vi e gostaria só de dizer que, conhecendo muito bem o professor Luís Adriano, que é meu pai, então já fica, digo que grande parte, algumas não se aplicam, mas grande parte das coisas que foram ditas são praticadas no dia-a-dia. Portanto, eu acho, e aí se calhar pai faltou, eu acho que é importante dizer que isto se pode praticar no dia-a-dia, não é preciso fazer uma coisa muito especial. E o pai pratica isto no dia-a-dia. E, portanto, boa hoje, boa sempre. Obrigado, Ana. Okay? Beijinho. Obrigada, vou puxar, obrigada. Tal como eu disse, a primeira intervenção, mesmo que não seja pertinente, deve ser sempre elogiada. De maneira que... Obrigado. Obrigada outra vez. A pôr em prática, digamos, os ensinamentos da palestra. Muito bem, muitos elogios, isto de facto. Muito obrigado a todos. Olá, com licença, gostava de saber... É Thaís. Posso fazer uma pergunta? Sim, se faz favor. Primeiramente, professor, parabéns à apresentação, foi bastante útil. Muito obrigado. A dúvida que eu gostava de colocar muito honestamente, é uma coisa um bocado, entre aspas, pessoal, digamos assim. Bom, como o professor deve ter percebido, eu sou brasileira, atualmente ando no mestrado em Coimbra, e eu tenho sempre a sensação de que o fato de eu ter, pronto, o sotaque do Brasil tira um bocado a credibilidade da minha apresentação. Eu falo sério, e assim, eu percebo isso, é um fato, não é uma opinião, de que a coloquialidade brasileira está um bocado mais distanciada da gramática normativa do que o português de Portugal, e por mais que eu tente estar o mais adequada possível ao português daqui, claro que nessas situações, especialmente nessas situações que tem ali algum nervosismo, algumas coisas acabam por passar e eu sinto que a credibilidade da minha apresentação fica comprometida por isso. Recentemente tentei fazer as minhas apresentações todas em inglês, entretanto acabei por cair na armadilha do nervosismo e também tive a gaguejar um bocado, portanto não sei se o professor tem alguma orientação, alguma dica que me possa dar sobre isso. Thaís, muito obrigado pela sua questão.
Eu penso que há várias formas de abordar. Se tiver gosto e facilidade em falar inglês, normalmente uma apresentação científica tem mais probabilidade de a apresentação chegar a um público mais vasto. Portanto, havendo a possibilidade, eu normalmente procuro incentivar os meus alunos de métodos de investigação, que na realidade se chama Research Methodology, de fazerem tudo em inglês, porque é uma forma de internacionalizar. Nesse sentido, tratando-se de comunicações científicas, o inglês pode ser um trunfo, como acabei de referir. Chega a um público mais vasto, talvez. Agora, deixe-me dizer que, a nível... Eu só posso falar por mim. Pessoalmente, não tenho absolutamente nada a conotação de que uma pessoa que esteja a apresentar em brasileiro tem menos rigor científico do que, ou alguma coisa desse ano, do que uma pessoa que esteja a apresentar em português. Tenho tido experiências como de alunos portugueses como de alunos brasileiros, uns melhores, outros piores. Tenho tido alunos muitíssimo bons brasileiros que respeito profundamente e cujo discurso respeito profundamente. E pela minha parte, confesso, mas aí só posso falar por mim. É a primeira vez que sou confrontado com essa observação. Só posso falar por mim, mas da minha parte ouço com o mesmo respeito com que ouço qualquer, digamos, pessoa que esteja a falar português de Portugal. Muito bem. Pois, obrigada, professor. Infelizmente já me aconteceram algumas situações desagradáveis nesse sentido na licenciatura. Pronto, agora estou limitado. De alguns professores que falaram literalmente isso, de que a minha apresentação ficava comprometida pelo meu sotaque, por assim dizer. E, portanto, pronto, acho que vai um bocado de cada um, mas obrigada, de qualquer maneira, pela observação. Como lhe digo, só posso falar por mim, mas respeito total. Eu, pessoalmente, aprecio muito o sotaque brasileiro, para além de mais, esteticamente. Ora bem, está aqui uma pergunta no bate-papo sobre o número de slides. Há aquela regra dos 2 minutos por slide e, portanto, além dessa regra do tempo, haverá, digamos, um limite do número de slides, vai depender do tempo, com certeza. Mas uma apresentação normal é do tamanho da que fizeste hoje. Quantos slides é que tinha hoje? Olha, eu estou a falar de cor, mas penso que tinha 50 e poucos, 52, 53 talvez, por aí. Portanto, uma sessão de 1 hora, o máximo não deve ter mais de 50. Sim, a não ser que vejas que é uma apresentação que se presta a um ritmo muito elevado e, digamos, eu penso que normalmente uma apresentação leva em média entre 1 minuto e 2 minutos por slide, de maneira que é fazer as contas. Muito bem. Deixa-me perguntar, o PowerPoint de algum modo formata demasiado o discurso, não é? É uma das críticas que fazem ao PowerPoint. Eu já vi muitas apresentações proibir mesmo PowerPoints. Sim. A pessoa fala, vai para o quadro, diz o que tem a dizer e não está ali a agarrar-se a uma coisa que no fundo é uma ladainha, está ali decorado. Pois, tens toda a razão. Digamos, eu penso que isso depende do uso que se faz do PowerPoint. Se uma pessoa utilizar o PowerPoint para ler o que lá está escrito, simplesmente, e eu já vi uma vez uma prova de agregação em que a pessoa que estava a fazer a prova de agregação, por isso simplesmente leu os slides, o júri também leu os slides, portanto, digamos, no fundo, acaba por ser dispensável até a apresentação oral. Eu acho que se os slides consistirem em tópicos que são essencialmente sintéticos, muito sintéticos, tópicos, e depois a pessoa fala em torno desses tópicos, pode falar mais, pode falar menos. Eu, pessoalmente, não vejo inconveniente nenhum na utilização dos slides. Agora, realmente, se uma pessoa utilizar os slides para os ler apenas, está a utilizar mal um PowerPoint. Entretanto, realmente há aquelas pessoas que nasceram para comunicar e que fazem TED Talks perfeitamente. Eu digo TED Talks porque é um caso como outro qualquer, mas e o Prezi também é um caso como outro, o PowerPoint é um caso como outro qualquer, pode utilizar Prezi, pode utilizar vários tipos de software, não é? Mas não o Prezi é complicado, não é? O Prezi dispersa muita atenção.
É um bocadinho, mas é divertido às vezes. Ou fazer um misto entre Prezi e PowerPoint às vezes é divertido. Mas agora, não utilizar slide absolutamente nenhum. Se a pessoa estiver perfeitamente segura do interesse do que está a dizer, da sua capacidade de comunicação e do tema ser realmente motivador, por vezes, realmente, como eu disse no início, passa-se muito bem sem o documento auxiliar, não é? Agora, que é uma muleta para quem tem pouca experiência, seguramente é. Muito bem. Eu gosto de usar slides, mas uma coisa que eu costumo fazer e que aprendi ao longo do tempo, perante, digamos, o sucesso ou insucesso que tinha, é em vez de apresentar, digamos, texto em tópicos, pôr simplesmente uma imagem que a mim me conta e ao público uma história, quer dizer, a sucessão daquelas imagens, e a imagem em si é o tópico. Sim. Encher, por outras palavras, em vez de ter as imagens ali pequenas, que algumas são bem interessantes, puxá-las para o ecrã todo. Sim. Mais uma vez, a meu ver, depende do contexto, não é? Mas há contextos que prestam para isso e depois a pessoa, digamos... Eu diria mais numa palestra mais de divulgação científica do que propriamente uma comunicação científica. Exatamente. E que é uma coisa que tu fazes brilhantemente. Sim. Agora, se estiveres a comunicar um contexto que careça de informação pormenor, difícil. Claro, é mais difícil. Sim, eu concordo. Mas, por exemplo, estou a falar de um cientista que se quer falar sobre ele, ponho a cara dele, o Galileu Einstein, a apanhar o ecrã todo e chega. E chega. Largamente. Tens toda a razão. Mais alguma pergunta? Em contexto de ensino em sala de aula, faz alguma diferença em vez de ser uma apresentação, estar a dar uma aula? As aulas são apresentações? A pergunta é esta. Não são apresentações, seguramente que são apresentações. Eu pessoalmente sempre adorei dar aulas e curiosamente também muitas vezes, quase sempre, recorro a slides quando estou a dar aulas. A minha experiência pessoal, eu não faço assim uma diferença muito grande entre dar aulas e apresentações. Confesso. Talvez aconteça uma coisa nas aulas que acontece menos nas palestras. É que a pessoa é interrompida, quer dizer, digamos, e até fomenta a interrupção. Em plena aula, quando o professor estiver a expor, deve ser interrompido, e se for interrompido deve incentivar até o diálogo na aula, deve convidar os alunos a dar eles próprios parte da aula, se nós estivermos a falar numa perspectiva, digamos, pós-reforma de Bolonha, o ensino está centrado nos alunos e não no professor. Portanto, o professor que está a fazer, que eu fiz agora, fiz função de professor dos velhos tempos, fiz uma palestra e não fui interrompido por ninguém enquanto estava a falar, pois numa aula a perspectiva é muito mais dialogal e quanto mais os alunos falarem, mais a aula se torna interessante. Portanto, nesse sentido é diferente, o ritmo é diferente. Os alunos são valorizados se interromperem e se falarem, se intervierem, se derem ideias, se fizerem comentários. Nesse sentido, o ritmo é diferente. Agora, a nível de gozo, pessoalmente é a mesma coisa. Eu gosto imenso de fazer isto. Está aqui outra pergunta. Diz assim: há alguma dica para quando há um bloqueio a meio de uma apresentação? O que é que a pessoa faz? Ora, se houver um bloqueio, no início eu dei uma dica, que era decorar uma frase para começar. Mas isso é mesmo para pessoas literalmente inexperientes, mas pode haver um bloqueio, em qualquer altura pode haver um bloqueio. Se realmente a pessoa estiver completamente sem rede, ou seja, sem documento nenhum de apoio, um bloqueio eu diria, dramático, não é? Porque, pura e simplesmente, o assunto para tanto quanto parou há bocado, quando disseram que o tempo de meeting estava a esgotar-se. Pura e simplesmente, não há nada. Mas, neste sentido, se houver um bloqueio e a pessoa achar que esse bloqueio pode acontecer, nada como ter, então, o dito documento de apoio, porque se tiver um bloqueio, olha, por isso, aí lê mesmo a frase seguinte, lê, e o bloqueio acaba por
por desaparecer. Eu lembro-me, deixem-me só contar isto, que eu acho que tem a sua graça. Eu era muito jovem, assistente ainda, penso eu, e dava uma cadeira de aerodinâmica, dava as práticas de uma cadeira de aerodinâmica. E então, convidava os alunos a fazerem a apresentação de um trabalho. Os alunos tinham muito pouca rodagem, tinham e têm muito pouca rodagem de fazer comunicações orais. Essa foi uma das razões que me levou a programar esta conferência. E então, um dos jovens que foi ao estrado, digamos, apresentar o seu trabalho, tinha o trabalho preparado e começou a olhar para nós todos e disse assim: está tudo bem? Eu disse: está tudo bem, pode começar. E ele virou-se para os colegas e disse assim: está tudo numa boa. Isso, ouça, comece. Professor, eu não estou a conseguir começar. A única coisa que ele conseguiu fazer foi dizer: está tudo bem, está tudo numa boa. E não conseguiu arrancar. Diz lá, pá, homem, desembucha, isso lá, você tem coisas giras, de certeza, pá, arranque com essa coisa e depois o resto vem a seguir. Mas de facto, há muito pouco, nós, no nosso ensino, muito poucas vezes incentivamos os alunos a fazer exposições públicas. E, portanto, e como eu disse há pouco, pode acontecer, de facto, que a primeira exposição que uma pessoa faz a sério é expor a sua própria dissertação de mestrado, que é gravíssimo. Pois. Luís, só uma... Eu gosto sempre de dizer aos meus alunos, e nas mais diversas fases, que o importante é ter a noção dos tópicos. Sim. E não das palavras. É porque há muita gente, e tu próprio disseste, decorar a primeira frase. Eu incentivo a não decorar frase nenhuma, porque a decorar a frase é que dá esse tipo de situações de empancamento, porque esquece, depois não lhe sai a palavra. Não sei. Enquanto que se uma pessoa articular os tópicos e a ligação entre os tópicos, digamos que tem uma maior segurança ao longo de toda a apresentação. Digamos, é o meu pequeno truque que faço, sempre fiz, e que tento passar aos meus alunos. E quando eles mais nervosos estão, mais eu lhes digo isso. Não te fixes no discurso. Tu fixa nos tópicos, naquilo que queres dizer, o que é que tu queres dizer, qual é a ideia que tu queres passar. Ok? Estás a ver? Então, José, obrigadinho. Eu não estou a ver a tua imagem, mas estou a ver que és tu a falar, porque conheci a voz e vi as iniciais. Já te estou a ver agora. Continuas bonito. Mas ia dizer, concordo inteiramente. Esta sugestão era mesmo uma coisa qualquer, uma linha, uma fase inicial, só para combater uma eventual breca que possa acontecer, ou então, por simplesmente, ter essa... Só para desencadear, para tirar o foco no início da exposição, e depois o resto, obviamente, que vem, eu concordo inteiramente contigo, claro. Aquilo é só mesmo uma frase, eu vi isso sugerido e pareceu-me talvez útil em certas circunstâncias. No meu caso nunca foi preciso, mas pode haver pessoas... Sim, não há receitas globais, não é? As receitas têm que ser sempre circunstanciais, portanto é de facto isso. Olha, obrigado. E obrigado. Há aqui mais duas perguntas, uma sobre, eu digo as duas, estou a ler, se existe um padrão de cores na apresentação dos slides e depois uma outra sobre a duração de vídeos, se inclui vídeos, qual deve ser o máximo de cada vídeo? Padrão de cores, eu penso que, bom, o próprio PowerPoint tem inúmeros padrões que sugere, que são layouts, não é? E quando sugere um layout de fundo, sugere também cores que rimam bem com esse layout e que valorizam o que está escrito. Portanto, digamos, quando uma pessoa escolhe um determinado layout, normalmente o próprio software sugere, a pessoa respeita ou não, mas sugere padrões de cores que rimam com esse layout. Isso é o fruto de muita experiência. Eu pessoalmente tenho o meu layout, mas que não é este que utilizei agora, é normalmente fundo preto, mas se uma pessoa escolher um layout e quiser
aproveitar as sugestões. Há sugestões interessantíssimas para, com códigos de cores e com conjuntos de cores que são completamente compatíveis com esse layout. Talvez seja interessante se uma pessoa não se sentir particularmente segura com a escolha de cores. Mas, quanto à... Não sei se terei respondido. Quanto à duração dos vídeos, eu penso que isso depende muitíssimo dos vídeos, não é? Digamos, quanto mais breves forem e interessantes, penso que melhor, não é? Os vídeos muito longos acabam por se tornar maçudos, a não ser que se justifique por alguma razão qualquer. Deixa-me só dizer uma coisa, se for possível. Eu lembro-me de um amigo meu que fez um MBA em Stanford. Vai variando, mas está sempre nos 3 primeiros lugares de MBAs do mundo, não é? É um MBA caríssimo, custa um balúrdio por ano, e são 2 anos. E nos últimos semestres, todos os alunos são sujeitos a entrevistas. Primeiro, entrevistas ficcionais, porque são com professores, em que eles têm destinado como é que é a ligação da camisa, a cor da camisa, o casaco, a cor do casaco, a gravata, todos os pormenores estão discutidos ao máximo rigor. E, portanto, o que eu digo é o seguinte: nós, infelizmente, quase poucos de nós tiveram uma educação responsável nestas artes, mas há muitas pessoas que sabem as cores que ligam e quais são as cores compatíveis, como é que fica bem. E, portanto, se uma pessoa falar com pessoas dos designs e das artes gráficas, consegue, se calhar em 5 ou 10 minutos, tirar um padrão interessante para utilizar ao longo da sua vida ou da sua carreira, porque é o cinzento escuro com o cinzento claro, o cinzento escuro com o branco, quer dizer, há ligações muito felizes. E depois há aquilo que tu disseste, e bem, há combinações de cores que são pavorosas, há combinações de estilos de letras que são pavorosos, quer dizer, no fundo, falta de gosto, é o tal kitsch, falta de gosto, mas nós podemos educá-lo aprendendo com quem sabe, porque há quem sabe disso, não é? Sim, sim. É possível parametrizar estas coisas, não é? E também eu penso que é case dependent, não é? Portanto, digamos que cada pessoa, há profissionais que dizem, olha, este tipo de apresentação rima consigo. Pode não ser, digamos, uma estética em absoluto, pode ser uma estética que profissionais sabem fazer conjugar com a personalidade da pessoa que está à frente deles, não é? Quer dizer, digamos, isso também é case dependent, penso eu, não é? Mas sim, isso é um profissionalismo levado ao extremo, mas só pode ser bom, claro. Mais alguma questão? Deixa-me perguntar, estamos a aproximar do fim, eu acho perguntas difíceis. O Luís Adriano tem uma carreira, ela já, diria assim, algo longa, e já fez muitas apresentações. Já alguma vez a coisa correu mesmo mal, ou malzinho? Hoje não correu nada bem. Mas aí a culpa foi nossa hoje. Olha, se queres te diga assim, pôs uma questão assim de repente e ocorreu imediatamente uma coisa que foi o seguinte: houve uma altura em que tinha a responsabilidade de representar uma área da ADAI, a Associação para o Desenvolvimento Aerodinâmica Industrial, que era a atividade de veículos e aspectos relacionados com isso, aerodinâmica, conforto, etc, etc, e assumi a responsabilidade de fazer a apresentação da atividade da ADAI durante um determinado período de tempo perante um público relativamente alargado. Portanto, aquilo era preciso falar de muitas experiências, muitas atividades, muita coisa, e eu procurei tirar o melhor partido das coisas que estavam a ser relatadas ali, valorizando. Acontece que não controlei bem o tempo e demorei, felizmente não me cortaram a palavra, mas demorei muito mais tempo do que o que tinha sido previsto para eu falar. E eu confesso que fiquei envergonhadíssimo.
Isso resultou do simples facto de eu abusar da minha autoconfiança e dizer, eu tenho jeito para apresentar, portanto eu vou controlar a coisa. Na minha agregação eu não controlei o tempo, mas eu nesse episódio que te estou a contar agora era mais jovem e devia ter feito um ensaio, vários ensaios, o rehearsal, mas não fiz. E como não fiz, achei que ia tudo correr bem e realmente demorei muito mais tempo. Ninguém me matou por isso, mas eu fiquei envergonhadíssimo. Em troca, eu tenho experiências das coisas que me correram pior. É que uma pessoa, quando leva a apresentação nos slides, designadamente uma pena, agora usa-se mais, vai-se à net, está lá tudo, mas usava-se muitas penas, não é? Sim, sim. E a certa uma pessoa não tem a pena, deixou-a em algum lado. E tem toda a sala cheia para ver a coisa. À espera. E não há apresentação nenhuma. A pen ficou não sei de onde. Portanto, aí a minha recomendação é usar backups, ter sempre uma cópia algures, usa levar 2 pens, se é que querem levar pens, mas é que às vezes também não há ligação à internet nos sítios onde se vai, não é? Sim, absolutamente, concordo. Olha, o princípio de Murphy, é nunca subestimar o princípio de Murphy. Eu lembro-me, estou ali a ver o José Dias Figueiredo, que é um grande amigo meu e colega desde criança. Ele é docente no técnico, no Instituto Superior Técnico, e aqui há uns tempos convidou-me para fazer uma apresentação, uma coisa deste género. E eu levei o meu material, fiz questão de utilizar o meu próprio computador e depois fiz uma coisa que aí correu bem, que foi um teste prévio à compatibilidade, como referi há pouco, a compatibilidade entre o meu computador e as condições locais de projeção. Acontece que eram incompatíveis. E como tínhamos tido o cuidado de fazer isso com alguma antecedência, tivemos tempo de mudar de sala e passar para uma sala onde já eram compatíveis as condições locais de projeção com as minhas condições que eu levei. Se não tivéssemos tido esse cuidado, era a sala cheia, que já fora do prazo, porque já devia ter começado a comunicação, que ia mudar de sala, que é uma coisa péssima, não é? É um amadorismo enorme. Não sei se te lembras disto, José. Lembro disso. E, portanto, isso é uma coisa que eu sugiro vivamente, é partir do princípio que vai tudo correr mal. E depois, pronto, enfim. Mas ficas sem cabelo, percebes? Já estou. Olha, um dia, eu também conto uma experiência, um dia aconteceu-me essa história de não levar a pena. Ou antes, não é não levar a pena, é a pena não arrancar por alguma razão. Não estava a pena, tinha lá gravado, mas qualquer mau contacto, qualquer coisa, o hardware não funcionava, a pena, por qualquer coisa não dava. E era uma turma de jovens ali de uma escola de amealhada, etc. O que é que eu fiz? Ao fim, para já demorei algum tempo a tentar, e isso é as pessoas já lá dentro. Uma pessoa perde 10 minutos a ver, a tentar, fazer tudo, a buscar o computador, a buscar, não dá. E depois, a certa altura, olha, convenci-me, agora não vou dar parte fraca. E então dei aquilo tudo só com as mãos e com a voz. E, enfim, até não saiu mal. Até saiu bastante bem. Porquê? Porque uma pessoa tinha de fazer um esforço enorme para comunicar com braços, e as expressões tornam-se muito mais expressivas, não é? As expressões mais expressivas é um pleonasmo, porque uma pessoa tem de estabelecer comunicação sem ser através do componente visual, quer dizer, tem de mexer mais, tem de ser mesmo ator, não há filme, tem de fazer teatro. E pronto, lá se fez daquilo. Tinha um objetivo, não é? Contar uma história, a história não a esqueceu, portanto lá estava esse objetivo, não é? Exatamente. Uma pessoa é como se tivesse uma mnemónica, tem um roteiro. A melhor maneira até de uma pessoa decorar qualquer coisa é arranjar uma sucessão de coisas. E uma pessoa então não perde a sucessão de coisas. Exatamente. Ter uma história, aliás, é uma técnica de mnemónica. A apresentação é uma narrativa. É uma história, vai contar uma história. É uma narrativa, e se a pessoa elaborar a narrativa, estou convencido que consegue arranjar melhores formas de apresentar. Sim, estou de acordo. Há um aspecto, se me permitem, que eu gostaria, admitindo que ainda há alguns jovens aqui presentes,
Estamos 45, alguns jovens e outros nem tanto. Chamar a atenção para o seguinte, esta coisa de levar a apresentação numa pen, caso haja animações, elas podem se desformatar, pelo menos parcialmente, quando passam de um computador para outro. Portanto, se eu apenas levar a minha apresentação numa pen, por isso é que eu prefiro sempre levar o meu computador. Gosto de utilizar algumas animações, como fiz agora. E, por vezes, se apenas levar a pen e a colocar num outro computador, podem ocorrer desformatações parciais, que, de alguma forma, podem ser prejudiciais digamos, à apresentação em si. Chamar a atenção para esse aspecto, porque realmente isso acontece muito frequentemente. É verdade. Muito frequentemente. Posso dizer alguma coisa? Sim, se faz favor, se faz favor. Luís, Olá, viva! sobre aquilo que falavas Sim. entre equipamentos, a mim, é sempre uma coisa sempre de verificar. Hoje em dia, os equipamentos já são muito mais plug and play. É raro acontecer, mas podem acontecer coisas. Mas há uns anos aconteceu-me que numa conferência, uma apresentação, aquilo já foi posto no computador e sem se verificar, depois, hora do almoço, e nós éramos os primeiros, no nosso grupo, o primeiro a falar depois do almoço. E eu lembrei-me, deixa cá ver como é que isto ficou. O que é que acontece? O esquema de cores que eu tinha utilizado na apresentação, que no meu computador estava feito, títulos em fundos, aquele projetor alterava completamente as cores e, portanto, havia coisas que Estás-me a dar razão. não conseguiam ler. Portanto, eu passei parte da hora do almoço a corrigir Exatamente. a apresentação para alterar as cores para aquilo ficar compatível. Exatamente. Olha, agradeço estes muitos, realmente vai exatamente no sentido do que eu estava a dizer, que é, por um lado, ter consciência de que essa desformatação pode ocorrer e, por outro lado, tiveste a preocupação de ir lá verificar antes, que é justamente prestar a devida homenagem ao princípio de Murphy, à lei de Murphy. Muito bem, muito bem. Hoje a lei de Murphy esteve em ação, mais uma vez. Esteve. O melhor é terminarmos então, uma vez que a sessão já vai longa e nós não queremos baixar abaixo dos 40, começámos acima dos 90. E, portanto, temos tempo de decaimento, que é 1h30. Tempo de decaimento da palestra. É uma lei também, é uma lei. De modo que agradecer muito, acho que é em nome de todos, ao Luís Adriano. Eu é que quero agradecer. A preparação que ele faz, ele prepara isto muito bem. Não sei se sabe, o segredo é a preparação. Isto não é chegar aqui, ele tinha isto bem preparado e nós ficámos também bem preparados com a preparação que ele fez. Portanto, é uma preparação que se comunica. E quando forem fazer qualquer coisa, preparem-se. É só isso. Não improvisem, a menos que tenham a experiência. Ele podia não ter preparado, porque tem experiência. Mas a maior parte dos jovens é melhor. É melhor. Portanto, muito obrigado a todos que aqui estiveram hoje. Amanhã vamos estar aqui outra vez às 6 horas, numa coisa completamente diferente, que vai ser História Global de Portugal. O historiador José Pedro Paiva, o historiador José Eduardo Franco vão estar comigo a falar sobre um livro que acaba de ser publicado, que é um livro escrito por 90 historiadores, num formato diferente, historiadores portugueses e estrangeiros, em que vão analisar as relações de Portugal com o mundo e do mundo com Portugal. Quer dizer, vai lá aparecer coisas que normalmente não aparecem nos livros de história, como é o Eusébio, que é um fenómeno global, ou o Bacalhau, que é um fenómeno global, ou coisas interessantíssimas da história de Portugal, por exemplo. As pessoas falam muito do Afonso Henriques, mas esquecem-se que ele é um filho de imigrantes. E, portanto, quem era o pai, quem era a mãe, eram estrangeiros. O pai do Afonso Henriques eram estrangeiros. E indo mais para trás na coisa, o tempo dos romanos, em que houve, de facto, aqui uma colónia chamada Lusitânia, e era o fim da terra habitada, era aqui. E há tantas histórias que se podem contar sobre... enfim, aquilo que hoje chamamos de globalização, mas que de diferentes formas sempre existiu. Quer dizer, agora é mais rápida, é mais completa, mas
digamos, sempre houve trocas, é isso que a deglobalização quer dizer, sempre houve trocas ao longo do mundo, e os portugueses fizeram isso de várias maneiras. Também recebemos cá os franceses quando foi das invasões, também é um tipo de trocas. Aqui o Junão meteu-se com a Marquesa de Ega, e são tudo trocas. E, portanto, a brincar também conto que é a dupla traição, à pátria e ao marido. Ora bem, obrigado a todos, até amanhã então, obrigado Luís Adriano e a todos. Obrigado, Carlos, obrigado a todos.